Olá, meu boa tarde, povo querido. É com o coração cheio de alegria que desejo a paz a cada um de vocês. Hoje, meus irmãos, é 16 de outubro de 2021, em Guaçucê, 14 horas. Sejam todos bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, que a partir de agora passa a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema o Ministério dos Apóstolos. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora o José dará continuidade ao programa. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. O tema do programa de hoje, o Ministério dos Apóstolos. Como base para este programa de hoje temos o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre o Ministério dos Apóstolos, no seu parágrafo 552. No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16,16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Então este é o primeiro parágrafo. O parágrafo seguinte, 553, nos diz o seguinte: Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absorver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Então, no parágrafo 983, vai nos dizer o seguinte: a catequese empenhar-se-á em despertar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom que Cristo ressuscitado concedeu à sua igreja. A missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados pelo ministério dos apóstolos e seus sucessores.
O Senhor quer que seus discípulos tenham um poder imenso. Quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estava na terra. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos. Deus sanciona lá no alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua igreja tal dom. E no parágrafo 1536 vai nos dizer o seguinte: a ordem é o sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Sobre a instituição e a missão do ministério apostólico por Cristo, veja acima aqui. Só se trata da via sacramental pela qual se transmite este ministério. Então, o sacramento, esse ministério dos apóstolos se transforma em sacramento de ordem. Então, meus amados irmãos, está aí alguns capítulos do Catecismo da Igreja Católica que vai nos falar sobre o ministério dos apóstolos, sobre esta graça conferida por Jesus Cristo aos apóstolos e a Pedro em especial, para liderar, para confirmar na fé os seus irmãos, para alimentar esta fé dos fiéis. Então vamos ao texto que nos diz o texto. Inicia a história bíblica, termina no livro de Atos, que descreve o ministério da igreja primitiva. Em Atos vemos como a mensagem concernente a Jesus, a mensagem da redenção, propagou-se de Jerusalém até Roma, centro do mundo ocidental. Então vamos lá ver um resumo da igreja em Jerusalém. As primeiras experiências dos discípulos de Jesus em Jerusalém revelam muitas coisas acerca da igreja primitiva. O livro de Atos mostra com que zelo esses cristãos divulgaram as notícias a respeito de Jesus. O livro inicia-se numa colina próxima a Jerusalém, onde Jesus estava prestes a ascender ao céu. Ele disse aos discípulos: ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Esse era o plano de Jesus para evangelizar o mundo. Poucos dias mais tarde, os discípulos substituíram Judas, que se havia matado depois de trair a Jesus. Escolheram a Matias para completar o grupo dos 12. Então o Cristo ressurreto deu à igreja seu Espírito Santo, que capacitou os cristãos a cumprirem a tarefa de âmbito mundial. Pedro falou à igreja no dia de Pentecostes, revelando a importância de Cristo como Senhor da salvação. O Espírito Santo revestiu a igreja de poder para operar sinais e maravilhas que confirmavam a veracidade dessa mensagem. Especialmente significativa foi a cura de um mendigo operado pelos apóstolos à porta do templo, aquele que ficava à porta formosa, em Atos 3, versos de 1 a 10, onde João e Pedro realizam esta cura, este milagre no nome de Jesus,
e todos ficam assim admirados, né? Porque colocou os apóstolos em conflito com as autoridades judaicas. A igreja mantinha estreita comunhão entre seus membros. Compartilhavam as refeições em seus lares. Também adoravam juntos e repartiam os seus bens. À medida que a igreja continuava a crescer, as autoridades governamentais começaram a perseguir abertamente os cristãos. Pedro e alguns dos apóstolos foram presos, mas um anjo os libertou. Convocados perante as autoridades, estas lhe deram ordens de parar com a pregação a respeito de Jesus. Os cristãos, porém, recusaram-se a obedecer. Continuaram pregando, muito embora as autoridades religiosas os espancassem e os lançassem na prisão diversas vezes. A igreja crescia com tanta rapidez que os apóstolos precisaram de auxílio em algumas questões práticas de administração eclesiástica, principalmente no atendimento às viúvas. Para a execução desta tarefa, ordenaram 7 diáconos, onde nós vimos também a ordenação de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja nascente. Então nós vimos aí o caminhar da igreja primitiva, do Colégio dos Apóstolos, na pregação, né, em Jerusalém. Agora vamos ver um pequeno resumo de Jerusalém para toda a Judéia, a expansão já saindo de Jerusalém após a violenta perseguição. A segunda fase do crescimento da igreja começou com uma violenta perseguição dos cristãos em Jerusalém. Quase todos os crentes fugiram da cidade. Por onde quer que fossem, os cristãos davam testemunho, e o Espírito Santo usava esse testemunho a fim de conquistar outras pessoas para Cristo. Por exemplo, um dos 7 auxiliares, chamado Filipe, conversou com um diplomata etíope. Esse homem tornou-se cristão e levou as boas novas para a sua pátria. A esta altura, a Bíblia descreve a conversão de Saulo de Tarso. Antes de converter-se, Saulo perseguia a igreja. Ele obteve cartas das autoridades judaicas em Jerusalém, que o autorizava a ir a Damasco, efetuar a prisão dos cristãos ali e matá-los. No caminho, Cristo derrubou-o por terra e o desafiou. Saulo rendeu-se e assim começou uma nova vida na qual ele devia usar seu nome romano, Paulo, em lugar de Saulo, o nome judaico. Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga judaica, e os dirigentes judeus o expulsaram de Damasco. Algum tempo depois, ele foi para Jerusalém, onde estabeleceu uma relação com os apóstolos. Devemos notar também que o ministério de Pedro, que foi especialmente marcado por milagres, em Lida, ele curou um homem chamado Enéas. Em Jope, Deus o usou para ressuscitar Dorcas. Por fim, recebeu de Deus uma visão que o convocava para Cesareia, onde apresentou o evangelho aos gentios. Ele foi o líder máximo dos apóstolos e seu ministério reanimou o entusiasmo da igreja primitiva. Apóstolo era uma pessoa a quem Cristo havia escolhido para um treinamento especial no ministério. Os apóstolos lançaram o alicerce da igreja mediante a pregação do Evangelho de Cristo. Deus usou Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios. Neste ponto, a narrativa bíblica volta-se brevemente para a expansão do Evangelho entre os gentios em Antioquia. É quando lemos acerca do martírio de Tiago em Jerusalém e de como Pedro foi miraculosamente liberto da prisão.
de Antioquia até Roma. O restante do livro de Atos descreve a expansão da igreja por intermédio do apóstolo Paulo. Barnabé levou Paulo para Antioquia. Aí o Espírito Santo chamou a Barnabé e a Paulo para serem missionários, e a igreja os ordenou para essa tarefa. Eles começavam pregando numa sinagoga judaica. Por conseguinte, a igreja primitiva constituía-se antes de tudo de convertidos dentre os judeus e de pessoas tementes a Deus, gentios que adoravam com os judeus. A primeira viagem houve um dramático confronto com o diabo quando Deus usou a Paulo para derrotar o mágico feiticeiro Elimas. O jovem João Marcos acompanhava a Paulo e a Barnabé. Antes, mas de Perge, resolveu voltar a Jerusalém, fato que deve ter causado grande desapontamento a Paulo. No sermão que Paulo proferiu na sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele faz um resumo da história da redenção, acentuando o seu cumprimento em Jesus. Ele declarou: crer em Cristo é o único meio de libertar-se do pecado e da morte. Em Listra, judeus hostis instigaram as multidões, de sorte que Paulo foi apedrejado e dado por morto. A viagem terminou com Paulo e Barnabé voltando a Antioquia, onde relataram tudo quanto Deus havia feito por intermédio deles e como a fé se espalhara entre os gentios. Mais tarde surgiu na igreja uma série de desinteligência. Alguns cristãos argumentavam que os gentios convertidos tinham de observar as leis do Antigo Testamento, de modo especial a da circuncisão. O problema foi levado perante o concílio da igreja de Antioquia e de Jerusalém. Deus dirigiu esse concílio reunido em Jerusalém para declarar que os gentios não tinham de guardar a lei a fim de serem salvos, mas instruíram aos novos conversos a que se abstivessem de comer coisas sacrificadas aos ídolos, sangue de animais sufocados, para não escandalizarem os judeus. O concílio enviou uma carta a Antioquia. A igreja leu-a e a aceitou como sendo a vontade de Deus. Não demorou muito, Paulo resolveu visitar todas as igrejas que ele e Barnabé haviam estabelecido na primeira viagem missionária. E assim teve início a segunda viagem missionária, desta vez em companhia de Silas. Observe-se especialmente a visão que Deus deu a Paulo em Troade, convocando-os para a Macedônia. Na Macedônia, eles conduziram à fé pessoas tementes a Deus, gentios que criam em Deus, e também judeus. Um dia, os missionários defrontaram-se com uma jovem escrava possuída do demônio. Seus donos auferiam lucro da capacidade que tinha a jovem de adivinhar. Paulo expulsou os demônios da jovem e ela perdeu seus poderes. Por isso, seus senhores prenderam-nos. Na prisão, Paulo e Silas pregaram ao carcereiro, foram libertados de manhã e se dirigiram para Tessalônica, onde muitos se converteram sob seu ministério. A seguir foram para Bereia, onde também alcançaram grande êxito. Em Atenas, Paulo pregou um grande sermão aos filósofos na colina de Marte. A próxima parada foi Corinto, onde Paulo e seus amigos permaneceram por 1 ano e meio. Daqui voltaram para Antioquia, passando por Jerusalém. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos este caminhar da igreja ao sopro do Espírito Santo, onde o Espírito Santo os impelia, Paulo e Barnabé, para onde Deus desejava que eles pregassem e alimentassem a fé dos irmãos. Então, eles vão
se confiando e se entregando ao Espírito Santo. E durante todo o tempo, Paulo e seus companheiros vão continuando a pregar nas sinagogas. Eles se dirigem primeiro às sinagogas, aos judeus, povo escolhido por Deus como primícias para receber o Messias, né? Toda a promessa messiânica, os profetas, Deus vai formando um povo, e este novo povo agora, que é a igreja, Deus vai formando através do testemunho e da pregação dos apóstolos. Paulo, de perseguidor, muda a sua atitude ao se encontrar com Jesus. E notemos aqui, meus amados irmãos, neste texto, que ele vai sendo narrado em Atos dos Apóstolos, que a escolha por Jesus, a escolha em crer em Jesus, implica automaticamente a exclusão de outras realidades vividas. Nós vemos aqui eles pregando contra um feiticeiro, pessoa que invocava os mortos. Nós vimos aqui ele libertando do demônio uma jovem escrava que adivinhava, né? Então é esse tipo de atitude que vai contra o crer em Deus. Quando eu digo que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus Cristo, que eu creio no Espírito Santo, automaticamente eu faço essa escolha que é excludente de falsas doutrinas, de invocação dos mortos. E por que acompanhavam tantos sinais? Porque eles acreditavam, porque eles faziam essa escolha radical. Então, hoje, pregar o Evangelho, meus amados irmãos, é fazer esta escolha radical. Não tem como conciliar o ministério de pastor com o mundo, com as falsas doutrinas, com invocação dos mortos. Então, esta escolha que se faz deve ser radical. Mas radical sim, porque quando você diz que crê em Jesus e não faz o que ele diz, o que a Bíblia ensina, ele vai dizer que é mentiroso. Então está lá na Bíblia. Não sei o capítulo nem o versículo, mas está escrito, se você ler, você vai ver. Que aquele que diz crer e não faz a minha vontade é mentiroso. Então, meus amados irmãos, agora uma pausa para ouvir uma música, tomar uma água. Já voltamos após o intervalo. Bom, meus irmãos, lembrando que para você participar do nosso programa é só ligar e deixar o seu recado, a sua mensagem no 088-981-351790. Assim como fez os nossos irmãos e ouvintes Luiz Gomes de Oliveira, que mora em Trindade, no Goiás, Manuel Lima, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, Maria Santos, Fátima Paierne, que mora na Suíça, Maria Santos, que mora em Presidente Prudente, Miguel Garza, que mora em Monte Rei, Rebeca Pena Bendiones, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Ana Karina, que mora em Marília, São Paulo, Inéia Matos, de Castanhal Grande, no Pará, Raimundo, que mora em São Luís, Tarsila Machado, que mora na França, Antônio Pereira, que mora em Vassouras, Rodrigo, que mora em Macapá, Eva Eugênio, que mora em Luanda, na Angola, Jandir Rodrigues, que mora em Nova Catu, Colombo, no Paraná, e Cecília, que mora em Capanema, no Pará, e Chiquinho, que mora em Croatá, Ceará. E também o nosso irmão Mário Filho, que mora em Erecé, na Bahia, Jobson, do Rio de Janeiro, e Sônia, que mora em Carapicuíba. E um alô especial aos nossos ouvintes, José Teóquio, que mora no Iguatu, Cláudia Lopes, em Acopiara, Zuleide Sofia, que mora em Brasília, o diácono Leno, que mora em Poços de Caldas,
Grupo do Terço dos Homens de Goiatuba, Grupo do Terço dos Homens de Santa Luzia, Luana, que mora na cidade de Oroz, Grupo do Terço dos Homens de Freitas Soares, Grupo do Terço dos Homens de Santa Isabel e Grupo do Terço dos Homens Nossa Senhora do Rosário, em Icó. E não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes da semana. A nossa amiga Maria Cândido Rodrigues, a Bahia, lá no Icó, Maria das Graças Rodrigues, na cidade de Parambu, Karina Rodrigues, em Parambu, Osmar Raimundo, aqui em Guaçucê, a nossa amiga Jesus, que mora aqui em Guaçucê, não esquecendo um parabéns assim especial ao nosso padre José Ricardo Pompeu, por a sua ordenação sacerdotal. Meus parabéns, padre. E também está aniversariando a nossa irmã Oscarina Soares, aqui em Guaçucê, Isa Bezerra, de Iracema, Ceará, Grupo do Terço dos Homens de Sales, Grupo do Terço dos Homens de Vagão Queimado, Grupo do Terço dos Homens de Terra Roxa, Grupo do Terço dos Homens de Rosa Mística e o Grupo do Terço dos Homens de Freitas Soares. E também para a Melícia da Imaculada Conceição de Araruama, a nossa irmã Lívia Maria, da cidade de Oroz, Andréia Ferreira, no Iguatu, e Alcimi Ferreira de Souza, de Acopiara. A nossa irmã Samara Josino, aqui em Guaçucê, Evanildo Bezerra, aqui em Guaçucê, e o Grupo do Terço dos Homens de Centro Limoeiro, Ceará. Meus parabéns a todos, muita paz, muita saúde, felicidade a todos vocês e um feliz aniversário. E para tocar e fortalecer ainda mais o nosso coração, escutaremos, meus irmãos, Carta ao Mestre, com Guilherme Manete. Continue em sintonia, porque logo após o canto, a gente está de volta. Ainda lembro aquela tarde ensolarada à beira-mar, e sobre pedras pés descalços, fatigados do labor. Fim da jornada, mais um dia conquistado com suor. Missão cumprida, pescaria terminada, descansar. Mas de repente tu chegaste de uma forma natural, e o infinito em teu olhar era convite pra seguir. E contra minha própria lógica deixei tudo pra trás. Meu novo tudo é muito mais, foi impossível resistir. E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede, é tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem, edifica sobre mim a tua igreja. Ainda lembro aquela noite nebulosa sem luar, quando egoísmo humano e o desamor quiseram te prender. Minha fraqueza me entristece, não consigo esquecer, e arrependidamente choro por 3 vezes te negar. Mas ao ressuscitar tu vens ao
ao meu encontro outra vez, como uma nova chance pra me redimir dos meus enganos. E por 3 vezes te confirmo o que eu sempre quis dizer: ó meu Senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que eu te amo. E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede, é tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem, edifica sobre mim a tua igreja. Já voltamos, amados irmãos, é tempo somente de beber uma água, de ouvir uma música, e vamos dar continuidade a este tema maravilhoso sobre o ministério dos apóstolos, de como foi o caminhar da igreja primitiva, né? O caminhar dos apóstolos, o nascer da igreja, o anúncio aos gentios. Então, todo esse tempo, Paulo e seus companheiros continuaram a pregar nas sinagogas e enfrentaram a oposição de alguns judeus que rejeitaram o evangelho. A terceira viagem missionária abrangeu muitas das mesmas cidades que Paulo havia visitado na segunda. Ele faz também uma rápida visita às igrejas da Galácia e da Frígia. Em Éfeso, ele batizou 12 dos discípulos de João Batista que haviam aceitado a Cristo, os quais receberam o Espírito Santo. Durante quase 2 anos ele pregou na escola de Tirano. De Éfeso ele foi para Macedônia e finalmente voltou a Filipos, depois de uma breve estada nesta cidade. Ele viajou para Troade, onde um jovem chamado Eutico pegou no sono durante o sermão de Paulo e caiu de uma janela do 3º andar, sendo dado por morto. Deus operou por meio de Paulo para trazer Eutico de volta à vida. Dali os missionários foram para Cesareia, passando por Mileto. Em Cesareia, o profeta Ágabo predisse o perigo que aguardava Paulo em Jerusalém. Ali ele enfrentou dificuldades e prisão. A Bíblia registra um discurso que ele fez ali em defesa da sua fé. Finalmente, as autoridades religiosas conseguiram enviá-lo para Roma, a fim de ser julgado. A caminho, o navio que o transportava naufragou na ilha de Malta. Aqui foi picado por uma cobra venenosa, mas não sofreu dano algum. Depois de passar 3 meses em Malta, ele e seus guardas navegaram para Roma. O livro de Atos encerra com as atividades de Paulo em Roma. Lemos que ele pregou aos principais judeus. Durante 2 anos morou numa casa alugada, continuando a pregar às pessoas que o visitavam. Encerra-se a história da redenção registrada na Bíblia. O Evangelho tinha sido eficazmente plantado em solo gentil e a maioria das epístolas havia sido escritas. A igreja estava no processo de separar-se da sinagoga judaica e tornar-se uma organização distinta. Então, meus amados irmãos, com a perseguição dos judeus aos cristãos, aos que aderiam a Cristo e ao Evangelho,
pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que ocorra esta separação dos judeus e dos cristãos. A perseguição pavimenta todo o caminho de pregação do Evangelho. Então Paulo tem esse cuidado apostólico, esse cuidado de pastor com os fiéis. Nas igrejas onde ele passava, onde ele pregou, ele voltava confirmando a fé, alimentando e confirmando o seu ministério de pastor. Escolhido por Jesus, escolhido por Deus para pregar aos gentios, para alavancar este crescimento da igreja primitiva. E vai confirmando através dos milagres e confirmando o que Jesus disse, que aquele que deixar pai e mãe, irmãos, propriedade, filhos, esposas, terá 100 vezes mais aqui neste mundo com perseguição e a vida futura, ou seja, a salvação. Então Paulo se entrega de corpo e alma, juntamente com Barnabé, que é chamado filho da consolação. E nós vemos este caminhar da igreja, esse formar do ministério apostólico, esse formar desse sacramento da ordem, né? Onde os apóstolos vão e diante do crescimento e já não dão mais conta, eles ordenam ali 7 diáconos, entre eles Estevão, homens cheios do Espírito Santo, porque fazem essa escolha radical, essa entrega de vida a Jesus, ao Evangelho. Então, essa entrega sem reservas, essa dependência do Espírito Santo faz com que aconteça o que Jesus diz no Evangelho, que muitos sinais e que vocês farão milagres maiores do que os que eu fiz. Então nós vemos a ressurreição dos mortos, o ressuscitar dos mortos. Tanto Pedro ressuscitou um morto como Paulo. Nós vemos a cura de várias pessoas, expulsão de vários demônios. E aqui quando diz expulsão de demônios, meus amados irmãos, não vá acreditar nessa demagogia que diz que quando diz expulsou um espírito imundo, é porque era uma doença desconhecida. Não. Quando fala de expulsar demônio, é expulsar demônio mesmo. Quando fala de cura de doença, é cura de doença. Então não vamos confundir as coisas. Então nós vamos vendo este caminhar da igreja, nós vemos no início essa seleção dos 12, né, que foi de grande responsabilidade. Então Jesus passou a noite inteira orando e escolhe ali 12 apóstolos para ficar ali mais próximo a ele, para que ele possa ir formando cada um. E como foi, né? Jesus naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então ele vai e quando amanhece o dia, chama a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Nós vamos ver essa escolha lá em Lucas 6, de versículos 12 e 13. Então ele vai chamar esses 12. Quem são esses 12? Né? André, Bartolomeu, chamado Natanael, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas, não Iscariotes, Judas Iscariotes, Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelota, Tomé e Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes. Então, já depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos que tinham ficado em número de 11 escolheram a Matias. Então, como há um resumo sobre a vida dos apóstolos. André, no dia seguinte àquele em que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele o apontou para 2 de seus discípulos e disse:
Eis o Cordeiro de Deus. Movidos de curiosidade, os dois deixaram João e começaram a seguir a Jesus. Jesus notou a presença deles e perguntou-lhes o que buscavam. Responderam: Rabi, onde assistes? Onde moras? Jesus levou-os à casa onde ele se hospedava e passaram a noite com ele. Então, por seu testemunho, ele ganhou Pedro para o Senhor. André é tradução do grego Andreas, que significa varonil. Outras pistas do Evangelho indicam que André era fisicamente forte e homem devoto e fiel. Ele e Pedro eram donos de uma casa. Eram filhos de um homem chamado Jonas ou João, um próspero pescador. Ambos os jovens haviam seguido o pai no negócio da pesca. Eram pescadores. André nasceu em Betsaida, nas praias do norte, no mar da Galileia. Embora o Evangelho de João descreva o primeiro encontro dele com Jesus, não menciona como discípulo até muito mais tarde. O Evangelho de Mateus diz que, quando Jesus caminha junto ao mar da Galileia, ele saudou a André e a Pedro e os convidou para se tornarem discípulos. Então, Bartolomeu, Natanael, falta-nos informação sobre a identidade do apóstolo chamado Bartolomeu. Ele só é mencionado na lista dos apóstolos. Além do mais, enquanto os evangelhos sinóticos concordam em que seu nome era Bartolomeu, João o dá como Natanael. Creem alguns estudiosos que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. A palavra aramaica Bar significa filho. Por isso o nome Bartolomeu significa literalmente filho de Talmai. A Bíblia não identifica quem foi Talmai. Supondo que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, o Evangelho de João nos proporciona várias informações acerca de sua personalidade. Jesus chamou Natanael de israelita, em que não há dolo, não há falsidade. Tiago, filho de Alfeu. Os evangelhos fazem apenas referências passageiras a Tiago, filho de Alfeu. Muitos estudiosos creem que Tiago era irmão de Mateus, visto a Bíblia dizer que o pai de Mateus também se chamava Alfeu. Outros creem em que este Tiago se identificava como Tiago o Menor, mas não temos prova alguma de que esses dois nomes se referiam ao mesmo homem. Se o filho de Alfeu era deveras o mesmo homem, Tiago o Menor, talvez ele tenha sido primo de Jesus. Alguns comentaristas da Bíblia teorizam que este discípulo trazia uma estreita semelhança física com Jesus, o que poderia explicar por que Judas Iscariotes teve de identificar Jesus na noite em que foi traído. Tiago, filho de Zebedeu, depois que Jesus convocou a Simão e a seu irmão André, ele caminhou um pouco mais ao longo da praia da Galileia e convidou a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Tiago e seu irmão responderam imediatamente ao chamado de Cristo. Ele foi o primeiro dos 12 a sofrer a morte de Marte. O rei Herodes Agripa I ordenou que ele fosse executado ao fio de espada. A tradição diz que isto ocorreu no ano 44 depois de Cristo, quando ele seria ainda bem moço. Os evangelhos nunca mencionam Tiago sozinho, sempre falam de Tiago e João. Até no registro de sua morte, o livro de Atos refere-se a ele como Tiago, irmão de João. João, felizmente temos considerável informação acerca do discípulo chamado João. Marcos diz-nos que ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Diz também que Tiago e João trabalhavam como os empregados de seu pai. Alguns eruditos especulam que a mãe de João era Salomé, que assistiu à crucificação de Jesus. Se Salomé era irmã da mãe de Jesus,
como sugere o Evangelho de João. João pode ter sido primo de Jesus. Jesus encontrou a João e a seu irmão Tiago consertando as redes junto ao mar da Galileia. Judas, não Iscariotes. João refere-se a um dos discípulos como Judas, não o Iscariotes. Não é fácil determinar a identidade deste homem. O Novo Testamento refere-se a diversos homens com o nome de Judas. Judas Iscariotes, Judas, irmão de Jesus, Judas o Galileu e Judas, não o Iscariotes. Evidentemente, João desejava evitar confusão quando se referia a esse homem, especialmente porque o outro discípulo chamado Judas não gozava de boa fama. Então Judas não Iscariotes sofreu muito por causa do mesmo nome de Judas Iscariotes. Então Judas Iscariotes, todos os evangelhos colocam Judas Iscariotes no fim da lista dos discípulos de Jesus. Sem dúvida alguma isso reflete a má fama de Judas como traidor de Jesus. A palavra aramaica Iscariotes literalmente significa homem de Queriote. Queriote era uma cidade próxima a Hebrom. Contudo, João diz-nos que Judas era filho de Simão. Se Judas era, de fato, natural desta cidade, entre os discípulos, ele era o único procedente da Judeia. Então, Mateus, nos tempos de Jesus, o governo romano coletava diversos impostos do povo palestino, pedágios para transportar mercadorias por terra ou por mar. Eram recolhidos por coletores particulares, os quais pagavam uma taxa ao governo romano pelo direito de avaliar esses tributos. Os cobradores de impostos auferiam lucros, cobrando um imposto mais alto do que a lei permitia. Os coletores licenciados muitas vezes contratavam oficiais de menor categoria, chamados de publicanos, para efetuar o verdadeiro trabalho de coleta. Os publicanos recebiam seus próprios salários, cobrando uma fração a mais do que seu empregador exigia. O discípulo Mateus era um desses publicanos. Ele coletava pedágio na estrada entre Damasco e Aco. Sua tenda estava localizada fora da cidade de Cafarnaum, o que lhe dava a oportunidade de também cobrar impostos dos pescadores. Então vamos a Filipe. O Evangelho de João é o único a dar-nos qualquer informação pormenorizada acerca do discípulo chamado Filipe. Jesus encontrou-se com ele pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão. É interessante notar que Jesus chamou a Filipe individualmente, enquanto chamou a maioria dos outros em pares. Filipe apresentou Natanael a Jesus. E Jesus também chamou a Natanael, ou Bartolomeu, para segui-lo. Ao se reunir 5.000 pessoas para ouvir a Jesus, Filipe perguntou ao seu Senhor como alimentariam a multidão. Então, Simão Pedro era um homem de contrastes. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele respondeu de imediato: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alguns versículos adiante lemos: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Era característico de Pedro passar de um extremo ao outro. Ao tentar Jesus levar-lhe aos pés no cenáculo, o imoderado discípulo exclamou: nunca me lavarás os pés. Jesus, porém, insistiu e Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos. Então, Pedro era de uma radicalidade muito grande e muitos estudiosos chegam a dizer que era necessário que ele caísse em si da sua fraqueza para que começasse a ter compaixão dos outros. Ele era muito de levar tudo a ferro e fogo, né? Simão Zelota. Mateus refere-se a um discípulo chamado Simão o Cananeu, enquanto Lucas e o livro de Atos referem-se a Simão o Zelote. Esses nomes referem-se à mesma pessoa. Zelote é uma palavra grega
que significa zeloso. Cananeu é transliteração da palavra aramaica Canaá, que também significa zeloso. Parece, pois, que este discípulo pertencia à seita judaica conhecida como Zelotes. Tomé, o Evangelho de João dá-nos um quadro mais completo do discípulo chamado Tomé do que o que recebemos dos sinóticos ou do livro dos Atos. João diz-nos que ele também era chamado Dídimo, a palavra grega para gêmeos, assim como a palavra hebraica Torron significa gêmeo. A Vulgata Latina empregava Dídimo como nome próprio. Não sabemos quem pode ter sido Tomé, nem sabemos coisa alguma a respeito do passado de sua família ou de como ele foi convidado para unir-se ao Senhor. Sabemos, contudo, que ele juntou-se a 6 outros discípulos e voltaram aos barcos de pesca depois que Jesus foi crucificado. Matias foi o substituto de Judas Iscariotes após a morte de Judas. Pedro propôs que os discípulos escolhessem alguém para substituir o traidor. O discurso de Pedro esboçava certas qualificações para o novo apóstolo. O apóstolo tinha de conhecer a Jesus, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Tinha de ser também testemunha conosco de sua ressurreição. Então foi a sorte que caiu sobre Matias, como nós vemos, né? Então, nada mais do que finalizar este programa de hoje com a leitura do Evangelho de hoje dia de Santa Edviges, né? Rogai por nós e pelos endividados. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da nossa salvação. Então, aqui o Evangelho de hoje confirmando o tema, o ministério dos apóstolos, essa palavra que cura, que liberta. Então rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo todo o clero. Essa Ave Maria, rogando a Deus o Espírito Santo confirmar na fé e na caridade esses pastores que façam essa escolha radical por Jesus Cristo, excluindo tudo o que afasta de Jesus e deixando para aqueles que não querem seguir a Jesus. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a todos que estiveram conosco durante essa hora de programa. Tudo que fazemos aqui é para você que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Fazemos tudo, meus irmãos, com muito carinho para você. Encerremos agora fazendo a consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus, símbolo do amor infinito do Pai pelos seres humanos. Queremos consagrar-vos hoje e sempre à nossa família e implorar as vossas bênçãos sobre ela. Coração de Jesus, consagramos a nossa família a vós. O nosso lar vos pertence, fazei nele o vosso trono e reinai em nossos corações. Participai de nossa mesa e abençoai o nosso pão de cada dia, que ele seja suficiente para nós
e para o milagre da partilha com os irmãos. Coração de Jesus, consagramos a nossa família a vós. Seja no meio de nós o amigo íntimo, o irmão e o companheiro de todas as horas. Cada um de nós, tudo o que somos ou temos vos pertence. Dai-nos a graça da fidelidade no discipulado e que a nossa alegria seja fazer a vontade do Pai. Coração de Jesus, consagramos a nossa família a vós. Pedimos também ao Jesus que nossa mãe nos assista como filhos e filhas e abençoe o nosso lar como fez com o lar de Nazaré. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos a paz e a vida eterna. Amém. Um forte abraço a cada um de vocês, meus irmãos, e continue conosco em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Até no próximo sábado, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.